Eu sei que muitos de vocês estão assustados nesse momento, talvez por conta da minha vestimenta, as velas, um cenário meio obscuro, especialmente se você acabou de chegar no meu canal e ainda não conhece o meu trabalho. Se você está até mesmo pensando em sair desse vídeo e jamais retornar a esse canal, eu não te julgo. Sabe por quê? Porque, de forma geral, nós temos muito medo daquilo que nós não conhecemos. E faz todo sentido. Veja, se você, há 10 mil anos atrás, no meio de uma floresta, encontra uma caverna, é óbvio que você terá o medo de entrar lá e encontrar um tigre, uma cobra e acabar perdendo a sua vida para um animal desses. Então, nós de forma geral temos sim muito medo quase não, literalmente instintivo de encarar aquilo que nós não conhecemos, tanto no mundo exterior, mas até mesmo dentro de nós mesmos. Dentro da nossa cabeça, a gente fica com medo de explorar algumas memórias, alguns traumas que podem às vezes causar pânico nas pessoas. Mas eu venho aqui falar de algo que talvez você nunca tenha ouvido falar ou pensado nisso anteriormente, que é o seguinte: sim, é verdade que o desconhecido tem perigos, mas, primeiramente, nem sempre aquilo que é desconhecido para você é algo necessariamente ruim ou perigoso. Existem coisas muito boas que se escondem no desconhecido. E segundo, infelizmente, a maioria das pessoas mais se machuca, mais encontra dificuldades, problemas e até mesmo situações perniciosas, não em atitudes, não em lugares, não em comportamentos desconhecidos, mas exatamente naquilo que as pessoas fazem todo santo dia. Aqueles nossos comportamentos familiares, muitas vezes são os que mais fazem mal pra gente. Vou dar um exemplo disso daqui. Eu tinha um colega muito querido que infelizmente faleceu há 3 anos atrás. Vou chamar ele de José. Ele começou a beber aos 13, 14 anos de idade e já naquela época ele bebia demais. Quando eu falo demais, algo como 13, 14 latinhas de cerveja numa festa. Não era algo esporádico, ele fazia isso constantemente. Só que ele não parou no álcool. Acabou conhecendo aquele pó colombiano que infelizmente deixa muitos viciados e acabou conhecendo aquela pedra realmente destrutiva que deixa as pessoas como zumbis, pelo menos lá em São Paulo. E o que aconteceu? Depois de abusar dessas substâncias por anos e anos e anos, ele acabou pegando uma gripe, enfraquecido, com o sistema imunológico completamente devastado, e acabou falecendo com uma gripe. Aquela mesma gripe que eu e você pegamos 2 vezes, até mais, num único ano, que até velhinhos conseguem se recuperar. Mas ele estava tão debilitado, com a saúde tão fraca, que ele não resistiu a uma mera gripe. Por que eu estou falando isso? Porque o que realmente tirou a vida dele? Foi a gripe? Você pode pensar isso. Meu Deus, tem um grande desconhecido, um mundo fora da minha casa, onde nós encontramos esses vermes, esses vírus que podem tirar a nossa vida, como no caso desse meu colega. Mas se você usar um pouco a cabeça, você deve ter percebido
que o que realmente tirou a vida dele foi o abuso dessas substâncias que ele fez por anos e anos e anos, que na verdade se tornou quase que um hábito. Ele se familiarizou em acordar, cheirar o que ele tinha que cheirar, usar o que ele tinha que usar, fumar o que ele tinha que fumar. E, assim sendo, se ele andasse no desconhecido, talvez ele ainda estivesse vivo nesse momento. Então veja como o que é desconhecido para a gente nem sempre é a pior das soluções, muito pelo contrário. Às vezes é exatamente o que nós precisamos. E aqui agora eu vou falar sobre a nossa sociedade, sobre a civilização em si, não só ocidental, mas praticamente o mundo inteiro. Hoje em dia é muito difícil nós falarmos de um lugar isolado. Se você observar como as coisas andam há pelo menos uns 500 anos, cada vez mais os pilares que sustentavam as nossas civilizações, tanto a ocidental como outras ao redor do mundo, esses pilares vêm se enfraquecendo cada vez mais. E não é uma única coisa, não foi uma única situação. Foi algo exatamente como no caso do meu colega. Cada vez mais usando substâncias, no caso dele, e na nossa sociedade, doenças intelectuais, artísticos, culturais, éticos, morais, infelizmente caminhando cada vez mais para uma sociedade que reduz as pessoas a meros objetos e só. Em que cada um é apenas uma commodity, um átomo a ser usado na grande engrenagem do sistema que nós vivemos. Então o que acontece? Deve ser óbvio para muitos de vocês, especialmente aqueles que já acompanham o meu trabalho, que por conta desses inúmeros erros civilizacionais que foram cometidos por muitos e muitos séculos, nós estamos chegando no resultado final disso. Tanto a humanidade como até outras espécies ao redor do nosso mundo realmente estão cada vez mais caminhando para uma ameaça existencial. E aqui eu não vou ficar falando de mudanças climáticas porque tem muita especulação nesse sentido. Vou ser mais pragmático. Vejam a situação atual na Ucrânia, as ameaças nucleares que não param. É lógico que ali tem também muitas vezes apenas um discurso, de ameaça e assim em diante, mas também tem ali um elemento real de um possível conflito extremamente catastrófico que acabaria com a vida de bilhões de pessoas, que causaria dificuldades tremendas para os poucos que sobrevivem àquilo. Então, em meio a essa situação tão perigosa que nós estamos, muitos ficam com medo de encarar aquilo que eu sou agora para vocês, de encarar o desconhecido, de encarar o que elas nunca sequer pensaram na vida delas. Isso causa, como eu disse, um verdadeiro pânico em muitas pessoas, em pensar que a vida delas será brutalmente diferente de como era há 5, 10, 20 anos atrás. Mas eu venho aqui lhes dizer que na situação que nós estamos passando ao redor do mundo, se nós não entrarmos nesse caos, se nós não entrarmos no desconhecido, com o que já existe, com essa engrenagem que já está se desenvolvendo há séculos e séculos e séculos, o ponto final é realmente um apocalipse. É realmente uma situação extremamente catastrófica para bilhões de pessoas. E nesse sentido, o desconhecido, assim como seria benéfico para o meu colega que se habituou a viver ciclos destrutivos na vida dele, para a nossa sociedade, para o Brasil, mas para o mundo de forma geral, o desconhecido, aquilo que nós não enxergamos, nós não nos habituamos, é muito necessário.
Porque com o que nós temos, o caminho é um, é a destruição total, é a morte, é o abismo. Só que, óbvio, você pode aplicar isso também para a tua vida. Se você vê que nada está dando certo, se você vê que você está estagnado ou que você está cada vez mais entrando numa tristeza, em situações horrorosas, às vezes o desconhecido, por mais que tenha perigos, é a solução mais inteligente, porque se tudo está errado na forma como você conduz a sua vida, bom, primeiro é difícil você piorar ainda mais, mas a chave para você solucionar muitos desses problemas está na escuridão daquilo que você ainda não conhece, mas que com coragem você consegue compreender. Então, eu não vou dizer aqui o que vocês devem ou não fazer. Eu só venho lhes dizer que entrar naquilo que a gente não enxerga, naquilo que a gente não compreende, tem suas vantagens e em algumas circunstâncias, como é da nossa civilização atual, assim como na vida de muitas pessoas, é, na verdade, a única solução que nos resta. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever.